da tua palavra, neste momento, para o entendimento da tua vontade. Continue conosco, nos abençoando. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós somos líderes do grupo Mensagem de Saúde, porém, ainda somos novos, necessitamos muitas das vezes, né, de instruções também, tá? Então, eu já quero deixar aqui claro que se os irmãos quiserem contribuir, tanto aqui na mensagem que nós estamos passando, quanto lá no grupo, os irmãos podem ficar à vontade para estar nos ajudando, né, nessa importante missão de levar a mensagem, principalmente a mensagem de saúde, que é o objetivo do nosso grupo. Queridos irmãos, quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir a Bíblia lá em Isaías 61, vamos ler o verso 1 e 2, nos diz assim a palavra: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Qual é a missão de Jesus, afinal, né, meus irmãos? Nós falamos muito de reforma de saúde, né, no grupo. E às vezes, né, eu discordo de um ponto de vista. As pessoas dizem que Jesus não era sua missão levantar o ponto de saúde, né? Quando, na verdade, esse ponto que é defendido, muitas das vezes ele é incoerente. Se nós formos pegar por este simples, né, podemos assim dizer, versículo, nós entendemos que a missão de Jesus era restaurar. Restaurar o quê? Restaurar, consolar. Se nós olharmos o ministério de Jesus, vamos ver bastante curas. Cura de quê? De doenças. Então, Cristo enfatizava essa mensagem de saúde. Agora nós vamos entender melhor, irmão Hernandes pode passar o slide, entender melhor sobre essa obra de Jesus. Diz o Espírito de profecia: Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como infadigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer saúde, paz e perfeição de caráter. Então, agora vemos claramente, né, pelo Espírito de profecia, que Jesus tinha uma missão. E essa missão foi bem clara em dizer que era restaurar o homem inteiramente. Ou seja, veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Cristo veio nos trazer essas três coisas. Cristo veio nos trazer e nos veio salvar inteiramente. É tanto que essa questão da perfeição de caráter é um atributo divino que o Senhor traz para nós. Então, eu já quero deixar bem claro aqui, irmãos, eu não sei se a gente vai conseguir passar essa mensagem toda, mas eu quero deixar bem claro aqui que os preconceituosos, né, da mensagem de saúde, né, utilizam do argumento do seguinte, que não era missão de Jesus, né, levantar o ponto da reforma de saúde. Mas nós vamos entender melhor. A obra do Salvador não era restrita a qualquer tempo ou lugar. Sua compaixão desconhecia limites. E tão larga escala realizava ele a sua obra de curar e ensinar, que não havia na Palestina edifício grande bastante para comportar as multidões que se aglomeravam ao redor de Salvador. Então, nós vemos por esse texto, Ciência do Bom Viver, que uma das missões de Jesus era curar. O próximo slide, irmão Hernandes pode até passar para a gente, ele vai deixar claro o seguinte, ó, Marcos 3, verso 13 e 15 diz: Subiu ao monte e chamou a si os que ele queria. Vieram a ele, e ele ordenou 12 para que estivesse com ele, e que ele pudesse enviar para pregar e ter poder para curar a enfermidade e expulsar os demônios. Percebemos que a preocupação do Senhor Jesus, quando ao princípio de saúde, a cura, era presente no seu ministério. Então, esse argumento de que Cristo não frisava, que Cristo não enfatizava
esse ponto importante que nós discutimos hoje, né? A igreja discute muito esse ponto, né? E temos o grupo que segue o Senhor, mas temos o grupo que rejeita a mensagem do Senhor. Esse argumento é falho nesse ponto. Era o ministério de Cristo estava ligado ao ministério de cura. Próximo slide diz o seguinte, pode passar, irmão Hernandes, para nós. Marcos 16, verso 15, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O livro Ciência do Viver diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Mas por que eu coloquei e quis enfatizar esse ponto aqui? Próximo slide, ele vai dizer o seguinte, vou passar, irmão Hernandes. João 14, verso 12, diz, na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e fará maiores obras do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Cristo, antes dele ser assunto ao céu, enquanto estava na terra, ele deixou uma mensagem para nós. Eu citei 2 textos aí que enfatizam o seguinte, que nós devemos pregar o evangelho, e que nós, né, nascemos para o reino como missionário. Agora, esse texto diz o seguinte, que nós faremos obras maiores. E que obras são essas? Você já para pensar? O que, né, alguns, né, utilizam o argumento de que nós somos imperfeitos e não podemos fazer nada, né? Nós podemos concretizar nada. Esse argumento é muito comum dentro da igreja, mas eu queria saber, por esse verso, que obras maiores nós, né, somos chamados para fazer. Se alguém quiser comentar, por favor, o momento é agora, eu posso, né, permitir que os irmãos comentem nesse ponto. Alguém gostaria? Ninguém gostaria de comentar, Oi, então nós vamos seguir. irmãos, seguir. Pode comentar, irmão. de sábado. Sabe, Então, irmão. quando li algumas partes da Bíblia, eu não compreendia, né? E um dos textos que eu não compreendia era esse texto, né? A respeito do que nós, né, meros humanos, poderíamos fazer obra maior que a obra de Cristo. E como isso poderia acontecer? Isso era uma pergunta frequente na minha mente. Mas diz a Bíblia que quando a gente busca, né, a gente encontra, e essa é a pura realidade, né? Muitas das vezes na nossa vida não muda, a gente não cresce, a gente não faz a obra que Cristo designou para a gente fazer, nada mais é do que o comodismo, né? A falta de interesse, a falta de esforço, a falta de desejo. Então isso acaba que a gente ficando ociosos e muitas das vezes dificultando o trabalho de quem quer trabalhar, né? E a obra médico missionária, que é como o tema daí de hoje, essa é uma obra que é extraordinária, né? O texto que o irmão estava lendo aí de Isaías, ele deixa muito claro isso, né? E o próprio Jesus, ele era um dos pontos principais, até porque quando a pessoa está enferma, ela não tem lúcida compreensão daquilo que for pregado. Então, se a pessoa está enferma, vai ficar difícil de compreender o evangelho, né? Então, Cristo nos deu uma missão, e essa missão foi levar, né, uma obra de uma forma tão extraordinária que teria, penso eu, né, de acordo com o texto que está dizendo aí, mais abrangente do que a obra de Cristo, porque o ministério de Cristo foi curto, né? Apesar de ele ter vivido 33 anos e meio aqui, mas o ministério dele foi curto. Então, deixando esse ministério para nós, né? Só que tem um porém que muitas das vezes nós não estamos atentos. João 8,12 diz que Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas. Ou seja, para que essa obra seja semelhante à obra de Cristo e alcance ainda mais pessoas, nós precisamos estar seguindo as pegadas de Cristo. Só assim essa obra vai ter maior abrangência, vai ter maiores resultados, né? Por quê? Porque dessa forma a gente vai estar fazendo aquilo que ele fez de forma ainda sequente, né? Porque nós estamos aqui ainda. Então nós deveremos ser o Cristo que essa terra está vivendo agora, porque Cristo não está entre nós mais em pessoas. Então nós precisamos receber o Espírito Santo e com ele dar seguimento a essa obra, como ele colocou, alcançar em como é que diz, um aspecto ainda maior. Amém, meu irmão. Vamos prosseguir. Boas colocações. Nós vamos aprofundar agora sobre essa missão, né? Olha só o que o Senhor nos declara.
Senhor nos revela o seguinte: comissão divina não necessita de nenhuma reforma. Há um ponto interessante. A maneira de Cristo pregar a verdade não pode ser aperfeiçoada. O Salvador deu lições práticas aos discípulos, ensinando-os a trabalhar de tal maneira que as almas se sentissem felizes na verdade. Irmãos, eu quero parar bem aqui só para frisar um ponto. Se a comissão divina não necessita de nenhuma reforma, ou seja, ela já é perfeita como Deus realizou, irmãos, eu paro muitas vezes me perguntando como está sendo o nosso trabalho missionário, né? Eu não sei vocês aí na região de vocês, mas na minha região a gente escuta muito. Precisamos inovar, precisamos criar mais métodos e métodos e métodos de alcance para alcançar pessoas e muitas das vezes, querido, tem se esquecido do que Deus ordenou. Ele deixou o método de trabalho. E é justamente este método que eu estou querendo mais o irmão Hernandes resgatar. A obra médico missionária. A obra médico missionária, irmãos, ela não é uma obra para médicos formados em faculdades por aí, não, como algumas pessoas pensam, não. É nós que temos que fazer. Nós precisamos, de uma maneira mais eficaz, olhar o plano de Deus. E o plano de Deus, querido, é que nós vivamos de acordo com o que ele fez. Por que que o Caim não foi aceito a sua maneira de adorar a Deus? Porque Deus tinha uma maneira correta em que nós devemos observar. Então, o texto continua dizendo assim, pode falar, irmão, até o irmão Hernandes ajeitar bem que a tela, acho que ficou meio pequena. Então, irmão, em relação a esse assunto aí, né? Essa missão realmente eu tenho percebido, porque assim, ultimamente eu tenho assim buscado mais sobre esse assunto, né? Não tanto quanto deveria. Eu ainda não estou assim reformado, né? Em relação à alimentação, mas é um desejo do meu coração que isso aconteça comigo, porque eu entendo que na pouca reforma que eu fiz, eu não, percebo que muita coisa mudou na minha percepção, é, a minha percepção entre os pensamentos, entre os desejos, né? E quando a gente se coloca à disposição de Deus com desejo de mudança, a gente vai ser um agente de mudança. Por quê? Porque assim como nós desejamos para nós, se nós estivermos com o Espírito Santo, almejamos também para os outros, né? Então, a reforma de saúde, né, ela é, eu acho que um ponto fundamental. E eu penso, né, exatamente no momento que a gente está vivendo na história do mundo, o mundo enfermo, esse é um momento crucial para nós, como mensageiros de Deus, estar levando essa mensagem, porque assim vamos apresentar aquilo que Cristo apresentou no passado, né? A cura, a libertação, porque o pecado é a principal prisão e a enfermidade é a permanência no pecado. Então, se não há cura, não há libertação. Tener una mente más clara, né? Pode falar, irmão. Exatamente. Comentar. A obra O Médico Missionário, diz aí o... Deixa eu conseguir me que só abrir aqui a tela para ficar melhor. Sim. A obra Médico Missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual deve ser a verdade para este tempo encontrar entrada em muitos lares. O povo de Deus deve ser verdadeiro médico missionário, pois deve aprender e atender às necessidades tanto da alma como do corpo. Interessante, irmãos. Há mais ou menos 1 ano e meio eu estudo essa mensagem. E eu tenho, né, falado para algumas pessoas sobre ela. E aqui na minha região, não se pode mencionar nem evangelismo a reforma de saúde. Só que esse texto diz o quê? Que é a obra pioneira do evangelho. E aí, às vezes, eu me pergunto, aonde a nossa liderança ela está com a mente em relação ao trabalho missionário? Porque se nós formos parar para pensar, eu não sou contra o evangelismo público, jamais. Eu amo evangelismo. É bíblico. Mas não é a única maneira de levar a mensagem.
Não é a única maneira. Existem outras maneiras, inclusive essa de ir em casa, né? Eu conheci isso como método comportou, de ir em casa. Fazer o quê? Ensinar o povo a viver de acordo com a vontade de Deus. E isso inclui os princípios de saúde. Isso inclui a reforma de saúde. O povo de Deus deve ser o verdadeiro médico missionário. Opa, esse ponto é importante. É o povo de Deus. Por que tem que ser o povo de Deus? Porque nós temos luz para isso, irmãos. É verdade, eu acho interessante as pessoas se atentar para estudar aí os produtos naturais, os remédios naturais, é importante demais. Mas tem um ponto interessante, que esse estudo nos leve a praticar o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de cura. Né? As pessoas questionam, por que que Deus não cura mais? As pessoas questionam isso. Não, Deus continua curando. Deus continua curando. Hoje o método de cura é através da reforma de saúde. É através da reforma de saúde. O texto continua dizendo, pois devemos aprender a atender às necessidades tanto da alma como do corpo. Nossos obreiros devem demonstrar o mais genuíno desprendimento quando com o conhecimento e a experiência adquirido pelo trabalho prático, a sair para tratar os enfermos. Ao ir eles de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações. Muitas pessoas vão ouvir a mensagem quando nós decidimos levar o evangelho de casa em casa. Não é só esse convite, não. Vamos, irmãos, ali para o evangelismo. Né? Não é esse convite. Aqui está tratando de algo mais sério. É nós acordarmos as pessoas justamente para a reforma de saúde. É ela que vai abrir. Tem um texto separado aqui, irmãos. É ela que vai abrir, que vai dar passagem ao restante do evangelho. A outra parte do evangelho. Irmão, a gente pode passar. E se os irmãos quiserem comentar, pode, entendeu? Pode estar falando aí, viu? Muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados. A demonstração dos princípios da reforma de saúde muito fará no sentido de afastar o preconceito contra a nossa obra evangélica. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará todos que assim se esforçarem para comunicar a verdade para este tempo. E nós seremos abençoados em levar nós seremos abençoados em levar essa mensagem. O irmão quer falar? Então, irmão, hoje eu percebo você falando aí que na igreja onde você congrega, há essa dificuldade, né? Há uma resistência. Eu penso que seria em quase todas as igrejas, porque na igreja onde eu congrego também há essa resistência. E além de haver essa resistência, ainda há aqueles que atrapalham, né? Porque quando a gente começa a reforma de saúde, que prega sobre aquilo ali, aí já vai ter um grupo que começa a rebater aquilo ali, né? Ou seja, então a igreja vai ficar dividida. Então, se está uma igreja dividida, o próprio Jesus disse, né? Que ela não vai subsistir. Ou seja, essa mensagem ela não vai ganhar força. Porque se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, a carroça não vai andar. Então, porque se eu estou falando da carroça, porque é na linguagem onde a gente convive, porque aqui a gente trabalha com boi. O boi trabalha um do lado do outro. Então, se os dois não puxar para o mesmo lado, se um for para frente e o outro for para trás, a carroça vai ficar no mesmo lugar. Então, se a igreja de Deus não entender que é necessário passar por uma reforma, seja ela de saúde, seja ela de vestimento, seja ela de costume, seja ela de cultura, e voltar para o assim diz o Senhor, certamente vai dificultar a obra. Não que Deus vai parar, porque Deus ele vai usar, vai fazer, porque a Bíblia diz que quando a gente não fala, as pedras vão clamar. Então, vai acontecer, mas que, na verdade, quando isso acontece, a gente atrasa e a volta de Jesus só fica protelada, né? Exatamente. Exatamente. O irmão Nand pode passar esse slide aí para nós dar continuidade? A saúde física está intimamente ligada com a comissão evangélica. Quando Cristo enviou seus discípulos em sua primeira viagem missionária, ordenou-lhes: e indo, pregai dizendo, e chegando ao reino dos céus, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Mateus 10, no versículo 7 a 8, está em conselhos para a igreja, né? Na página 315. Mateus, vamos ler o texto novamente?
nos diz assim: enquanto forem pregar dizendo, o reino dos céus está se aproximando. Curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Livremente recebete, livremente dai. Irmãos, eu quero frisar o seguinte: você já imaginou a igreja de Deus vivendo essa promessa? Já imaginou a igreja de Deus, né, levando o evangelho da maneira que o Senhor escolheu, né? É muitos métodos, irmãos. Eu vou questionar. Eu não sei se o irmão Hernandes voltou para gravar a mensagem, mas sem nenhum medo de dizer, irmãos, quando foi que Deus orientou nós sortear chocolate no evangelismo? Quando foi que o Senhor orientou nós sortear cestas básicas, brindes? Quando foi? Eu não lembro, eu já li muito e nunca encontrei, mas isso não tem entrado na igreja? Isso não tem entrado? Isso não tem sido, né, um requisito pastoral, né? Fazer isso, se não fizer isso, está fazendo da forma errada. E nós, que muitas das vezes, reunidos, igual nós estamos agora, nos questionamos, aí nós estamos indo contra a comissão evangélica, quando na verdade nós estamos dizendo e defendendo a verdade. Isso é muito perigoso para a nossa fé. O irmão quer falar? Não? Então, irmãos, existem métodos que são perigosos para a nossa fé. Um dia desse eu questionei filmes de evangelismo. Nós sabemos o quão o teatro é destruidor e é diabólico. Mas por que está nas nossas igrejas? Porque estão sendo esquecido o método evangelístico que o Senhor escolheu. Não existe novos métodos na causa de Deus. É o método de Cristo que vai levar a mensagem. Unicamente Ele. Está escrito, revelado. O livro Evangelismo, meus amados, é muito bom para nós termos uma noção do que é o plano de Deus para o evangelismo. O irmão Hernandes, pode passar esse slide aqui? O irmão que quiser falar, pode falar, irmão. Então, essa mensagem de reforma, essa mensagem médica missionária, é uma mensagem assim tão pouco procurada, né? Que eu lembro que no primeiro encontro, eu vou dizer nós que eu estou envolvido não, participando com vocês desde o primeiro dia, mas no primeiro encontro nós alcançamos aí mais de 100 pessoas. E hoje nós só temos aí 8 pessoas. Então, não há um interesse muito grande por parte dos irmãos nesse quesito, né? Então, se não há um interesse na reforma de saúde, será que há um interesse na reforma de costume? Pode continuar, irmão. Não, fica só a pergunta aí, entendeu? Ah, tá, entendi. A obra de Cristo em favor do homem não está terminada. Prossegue ainda hoje. De maneira semelhante, devem os seus embaixadores pregar o evangelho e revelar o seu compassivo amor em favor das almas perdidas a perecer. Por meio de abnegado interesse por aqueles que necessitam de auxílio, deve eles dar uma demonstração prática da verdade do evangelho. Esta obra compreende muito mais do que pregar sermões. A evangelização do mundo é a obra que Deus confiou aos que saem em seu nome. Eles devem ser colaboradores de Cristo, revelando aos que perecem o seu terno e compassivo amor. Então, nós percebemos que Cristo deixou para nós revelado a maneira correta de trabalhar, né? Então, eu nada contra a inovação, meus irmãos, nada contra a inovação, mas será que realmente é preciso? Será que realmente é necessário? Nós, muitas das vezes, irmão, vai para treinamentos, escutar uma maneira de trabalhar. E a gente escuta a maneira todinha, sabe? Ponto por ponto. A gente fica se perguntando, aonde foi que o Senhor revelou aquele plano de trabalho? Porque não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Não tem nada a ver com o que o Espírito de Profecia diz. O Senhor nos deu a maneira de trabalhar. E nós vamos entender isso melhor. Pode passar, irmã Hernandes, ao próximo slide. Diz o Senhor Jesus, através de sua serva, a obra médico-missionária traz à humanidade o evangelho da libertação do sofrimento. É a obra pioneira do evangelho. É o evangelho praticado. A compaixão de Cristo revelada. Queridos, eu não sei vocês já tiveram a experiência de alguém vir procurar uma ajuda sobre saúde. O irmão Hernandes tem muito testemunho sobre isso. E nós não somos médicos, tá? Formados assim. Dizer assim, o Lucas cursou a faculdade e tudo mais. Mas nós já tivemos a oportunidade de aconselhar o irmão. Irmão já mandou mensagem dizendo, tô com
diarreia, e a gente só orientar, irmão, faça um jejum, e o irmão dizer depois, irmão, foi a melhor coisa que eu fiz. O Senhor revelou. O Senhor revelou. Já imaginou, irmão, se nós estivéssemos fazendo o evangelho da prática, levando conhecimento para as pessoas, principalmente de saúde, as pessoas estavam mais saudáveis e as pessoas já teriam quebrado esse preconceito que tem com os adventistas, porque nós temos uma mensagem fiel para pregar. Mas é o contrário, irmão. Nós somos um povo doente. Preguei na igreja sábado retrasado sobre isso. Somos um povo doente. Sabe, eu trabalho na área da saúde, né, exerço uma função por formação técnica de enfermagem, e há muitos adventistas que vão ali no posto, sabe, há muitos adventistas que estão, pressão alta, diabetes, que poderia só reparar e corrigir a alimentação e estaria curado. Mas por que estão assim? Porque desconhece os princípios que o Senhor deixou revelado. A grande necessidade desta obra, ó, é a grande necessidade de nós começarmos a obra médico-missionária. O mundo está aberto para ela. Então, que isso quebra o argumento das pessoas dizer que nós não podemos falar de saúde às pessoas. Deus queira que a importância da obra médico-missionária seja compreendida e que novos campos possam ser imediatamente penetrados. Então, a obra do ministério será conforme a ordem do Senhor. Os enfermos serão curados e os pobres e a sofredora humanidade será abençoada. Essa é uma promessa para nós. E eu fico feliz porque sabemos que a reforma de saúde ela não é um peso para nós, mas é o amor de Cristo revelado para conosco. Quando eu não conhecia a reforma de saúde, infelizmente, nós não somos adventistas de berço. Não, eu, o irmão Hernandes, a minha esposa, tivemos o privilégio de nos batizarmos juntos e há 4 anos nós trilhamos esse caminho com os adventistas. Somos adventistas e amamos a mensagem de Deus. Mas nós não conhecíamos a princípio a reforma de saúde. Há mais ou menos quase 2 anos que somos vegetarianos, que escolhemos viver uma vida, né, de acordo com o que o Senhor revelou, né, lendo seus livros, né, nós aprendemos isso aí, estamos tentando viver isso aí. Muita coisa mudou, irmãos, muita coisa mudou. As verdades do Senhor, elas foram reveladas para nós uma por vezes. O Senhor vem falando conosco que essa é a maneira de levar o evangelho. É por este caminho que nós temos que levar o evangelho. Não é por outro caminho igual muitos têm inventado, jamais. É por este caminho. E é o seguinte, quero deixar claro, está aberto o coração das pessoas para essa mensagem. Há muitas pessoas doentes, esperando um médico missionário encontrar essa pessoa para levar o princípio de saúde. Amém, irmãos? Amém, amém. É, Irmão Lucas, Amém. pode falar, né? é aqui o irmão Enoque, Burtian Enoque, aí do grupo. Então, eu achei, irmão, muito bom essa mensagem médico missionário. Eu não quero interromper, porque eu não gosto de interromper a pessoa que está pregando, mas, irmão, essa mensagem do médico missionário que você tocou agora é uma mensagem muito importante, que as pessoas não estão sabendo, lastimosamente. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, muitos estão pecando com o primeiro mandamento. Não sei se vocês entendem muito bem sobre o primeiro mandamento. Em Filipenses capítulo 3, verso 19, diz assim bem claro, que o Deus é o Deus do ventre. E a irmã Huay, ela fala que esse Deus do ventre é o Deus do primeiro mandamento. Em outras palavras, muitos estão pecando com o apetite depravado, entendeu? E colocando um Deus, né, como pedestal em nosso ventre. Então, irmão, eu penso assim, estamos tão perto do fim. Agora pregou um irmão na minha igreja, um irmão chamado Igor, e ele pregou uma mensagem muito bom de evangelização, só que ele ainda come carne, e a maioria da minha igreja lá come carne. Eu também sou vegetariano, e a maioria das pessoas tomam café também, e sabe que café é pecado, mas eles tomam. Então, irmão, não há uma mudança. Ou seja, Deus quer se comunicar com seu povo, só que a mente está perturbada. E sabemos muito bem que Satanás controla a mente através do apetite depravado. Então, nós como adventistas, e eu gosto, olha, eu fico contente. Eu já sou velho, digamos assim. Mas eu vejo jovens como você, rapaz, eu fico contente. Eu tenho 9 grupos,
E nesses 9 grupos, são mensagens muito fortes que a gente dá. E com certeza, eu fico contente por vocês, por pregar essas mensagens. E com certeza, eu tenho agora 2 semanas com vocês aqui. 2 semanas. E eu fico contente, eu fico muito contente, entendeu? Ao ouvir essas pregações, que deveria ser pregado em nossas igrejas. E eu tenho muitas pregações, só que na minha igreja, quando eu preguei, eu quero terminar aqui, quando eu preguei na minha igreja uma mensagem sobre saúde, a mensagem do terceiro Elias, né, e a reforma de saúde para o tempo do fim, para quê? Os irmãos ficaram contentes, mas depois a liderança não me chamou mais para pregar na igreja. E em outras igrejas, aqui na minha região, aqui em Rondônia, eu estou pregando, me chamam para pregar, né? Mas na minha igreja principal não me chamam mais, entendeu? Já me olham de um instinto assim. E eu fico triste, entendeu? Porque isso aconteceu também com Jesus, entendeu? Mas em outras igrejas me chamam para pregar. Até as igrejas evangélicas. E eu sigo dando a mensagem. Agora estou indo para minha chácara. E com certeza, mais tarde eu irei pregar, ou amanhã eu irei pregar nas igrejas evangélicas, porque me chamam lá para pregar uma mensagem. E as pessoas têm fome dessa verdade, irmão. E eu fico muito feliz por vocês, viu? Parabéns. Deus abençoe vocês. Eu fechei aqui o microfone para você falar, Lucas. Ô, meu irmão, Deus abençoe seu testemunho e sua Amém. participação no grupo. Amém. A parte de vermelho diz assim, né? Do slide. Ensinai a mensagem da reforma de saúde. Isso terá influência junto ao povo. Precisamos ensinar essa mensagem. Irmão Enoque, parabéns por estar levando essa mensagem aí. O irmão Rodrigo, que está aqui com a gente, Rodrigo Tomás, né? Também. Ficamos felizes porque essa mensagem ela tem que ser levada. De qualquer forma, precisamos urgentemente acordar para isso, irmãos. A apresentação dos princípios da Bíblia por um médico inteligente terá grande peso para muitas pessoas. A eficácia e poder naquele que pode combinar sua influência, a obra do médico é a do ministro do Evangelho. Sua obra a ser recomendada ao bom discernimento das pessoas. Então essa é a obra nossa, né? Mais um slide aí para frente, meu irmão, pode passar, por favor. A obra médico-missionária é o braço direito do Evangelho e é necessária ao progresso da causa de Deus. Irmãos, quando eu vejo essa mensagem, que ela é o braço direito da mensagem, eu fico me perguntando, nós temos pregado o Evangelho, vamos colocar assim, né, nós? Pregado o Evangelho quase aleijado, né, sem levar a mensagem, que faz parte dela, do corpo dessa mensagem. Então, quando nós paramos, né, para refletir sobre isso, vem um peso na nossa mente que nós não estamos fazendo o servir direito. Por que Jesus ainda não voltou? É justamente porque nós não estamos fazendo da maneira que ele nos orientou. Toda a cidade deve ser penetrada por obreiros preparados para fazer a obra médico-missionária. De onde nós buscamos preparo? Está tudo revelado, graças a Deus. Ele nos amou da maneira tão enorme assim que nós não podemos nem explicar. Deixou tudo revelado para nós. O que temos que fazer, né? Pode passar, meu irmão Hernandes. Coisa alguma abre as portas à verdade como a obra médico evangelista. Olha, eu entendo por esse texto que está dizendo o seguinte, que esta é a única mensagem que vai abrir os corações das pessoas. Essa é a única. Eu citei agora há pouco. As pessoas estão doentes, irmãos. Elas estão precisando, sabe? De uma ajuda. E aí nós, com essa ajudinha, podemos assim citar, o evangelho chegará ao coração dessas pessoas e serão salvas. Então nós não podemos negligenciar esse chamado. Esta achará o acesso aos corações e espírito, e será um meio de converter muitos à verdade. Será um meio. Deus utiliza desse meio. Obra médico-missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual deve a verdade para este tempo encontrar entrada em muitos lares. O povo de Deus deve ser verdadeiro médico-missionário, pois deve aprender a atender às necessidades tanto da alma como do corpo. Nossos obreiros devem demonstrar o mais genuíno desprendimento com o conhecimento e a experiência adquiridos pelo trabalho prático,
vai sair para tratar os enfermos. Mas, na verdade, essa aqui está repetida, essa citação, mas nós já lemos aí, importante nós entendermos. Vamos adiantando, irmão Hernandes, por favor. Ao ir eles de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações. Muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados. Vamos avançando, irmão Hernandes, para nós tentar passar o slide de todos eles aí, que eu acredito que tem mais uns 10 por aí. A saúde física está intimamente ligada com a comissão evangélica. Quando Cristo enviou seu discípulo na primeira viagem missionária, ordenou-lhe pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, e enfatizando novamente que nós devemos viver essa mensagem. Vamos lá, irmão Nandi, pode ir adiantando. Quando no final do seu ministério terrestre, lhe deu a sua comissão, disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas e pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a nossa vontade, irmãos. Eu acredito que todos que estão aqui e que estão fazendo parte do nosso grupo Mensagem de Saúde têm essa vontade, levar o evangelho. Eu estava numa igreja pregando um dia desse e perguntei para os irmãos, quantos estão realmente almejando ir para o céu? Eu já estou cansado deste mundo. Já estou cansado das coisas deste mundo, tanto sofrimento, tantas, né, coisas e dificuldades. Este mundo já deu para nós. Nós já deveríamos estar lá no céu, lá com Jesus. Vamos dando, adiantando. A respeito dos discípulos, após a ascensão de Cristo, lemos: eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Lucas é chamado o médico amado. Ele trabalhou juntamente com Paulo em Filipos ao deixar Paulo aquele lugar. Lucas continuou prestando duplo serviço como médico e como ministro do evangelho. Como quê? Como médico. Isso é importante. Como pregador da palavra de Deus. O irmão Rodrigo quer comentar? Não, né? Então, ele trabalhou juntamente com Paulo. Médico como... Ele era realmente médico missionário e a sua habilidade médica abriu o caminho para que o evangelho alcançasse muitos corações. Então já é importante nós entendermos que essa mensagem ela vai abrir o coração das pessoas. Pessoas não adventistas já têm procurado alguns adventistas para falar, para perguntar sobre essa mensagem. Você acredita? Por quê? Porque essa é a maneira que Deus escolheu para chegar no coração dos que não conhecem a Deus. Pode continuar, irmão Hernandes, para nós adiantarmos. Devemos interessar as pessoas em assuntos que se relacionam com a saúde do corpo, bem como com da alma. Os fiéis têm uma mensagem decisiva a apresentar para preparar o caminho para o reino de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu gosto tanto dessa mensagem. Eu já falei para algumas pessoas que a minha favorita é Vida no Campo, mas eu amo também a mensagem de saúde. As mensagens são complementares, elas são todas importantes. Mas interessante, vocês falam, assim, eu gosto muito de falar para as pessoas sobre saúde. É um tema que eu sempre estou puxando um gancho para falar sobre isso. Mas já pensou que incomoda os outros adventistas que não querem receber a mensagem? As pessoas ficam iradas quando nós mencionamos essa mensagem. Quando nós falamos dessa mensagem, somos considerados extremistas, radical e muitas das vezes estreito. Essa última frase aí fui ouvir recentemente. É estreito. Mas é verdade, eu fico pensando, nós somos realmente do caminho estreito. O caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito leva à salvação. O irmão quer falar, quer comentar, irmão? Irmão, esse caminho estreito que você tinha falado ali, eu estava lendo, eu preguei el sábado passado em outra igreja, e eu preguei sobre os 144 mil. A irmã Fai fala que esse caminho estreito é o povo adventista. E ela disse que esse povo adventista são os 144 mil. Já, vocês percataram isso? Você já percebeu isso aí? Que o povo adventista são os 144 mil, e isso enfoca a irmã Fai. Lucas, tu já ouviu, tu entendeu assim a primeira visão que a irmã Fai teve? Já li já ela. Tá, em Primeiros Escritos, na página 13, ela fala de uma visão do caminho estreito. Só que algo interessante, a irmã Fai disse que essa visão era o povo
adventista, o povo do Advento, e depois ela disse que esse povo Advento era marcado como os 144 mil. Agora, é um tema muito bom também de se estudar aqui, sobre quem são os 144 mil. Eu tenho um tema sobre isso, né, e seria muito bom também estudar isso aí. É importante, vamos programar para conversar sobre esse tema aí nas próximas mensagens, né? A gente tem 15 minutos, irmãos. Eu vou fazer uma breve, né, conclusão aqui, aí alguém quiser comentar ainda, a gente libera para comentar, tá bom? A verdade para este tempo abrange todo o evangelho, devidamente apresentada ela operará no homem as próprias mudanças que manifestarão o poder da graça de Deus no coração. Efetuará uma obra completa e desenvolverá um completo homem. Então, não se trace nenhuma linha entre a genuína obra médico-missionária e o ministério evangélico. Una-se estas, onde eu estava, prática do evangelho conduzida de maneira prática. Tenho me sentido muito triste ao ver que nosso povo não se tem aproveitado dessa obra como deveria. Então, Ellen White está tendo que, né, assim, está chateada porque as pessoas não têm vivido como o Senhor escolheu. O terceiro anjo deve sair com grande poder, que ninguém ignore esta obra ou considere de pouca importância. A verdade deve ser proclamada ao mundo, para que os homens e as mulheres possam ver a luz. A obra médico-missionária é a obra pioneira. É importante essa mensagem, sim ou não? Trouxemos porque eu, particularmente, considero que nós estamos fazendo de maneira equivocada o trabalho do Senhor, né? Vendo a maneira que tem sido levado, né? Eu tenho ficado preocupado. Nós vamos concluir a obra como, irmãos? Se não fazendo da maneira que ele escolheu. Ela deve estar ligada ao ministério evangélico. E o evangelho na prática, o evangelho conduzido de maneira prática. Tenho me sentido muito triste ao ver que nosso povo não se tem aproveitado dessa obra como deveria. Repetindo essa frase, irmão, como deveria. Pode passar, irmão Hernandes. Unicamente os métodos de Cristo terão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Então, essa história de criar inovações e métodos aí, pela palavra de Deus, nós já entendemos que está errado. Só os métodos de Cristo. Devemos estudar os métodos de Cristo e entender como é que ele agia, como é que ele andava, como é que ele praticava, como é que ele levava a mensagem ao coração do povo. Esse é o ponto que nós devemos, como adventista, considerar. Pode passar, irmão Hernandes, já está chegando ao final. Os obreiros do evangelismo e da saúde devem preparar o caráter de Cristo. A obra médico-missionária é de origem divina e tem uma missão muito gloriosa a cumprir. Pode passar, irmão, para nós. Eu acredito que é o último que vem. A obra de saúde deve encaminhar os enfermos a Cristo, ó. A obra médico-missionária deve caminhar as pessoas a Cristo. Devemos lembrar sempre que o objetivo da obra médico-missionária é encaminhar homens e mulheres enfermos de pecado ao homem do Calvário, que tira os pecados do mundo. Deu-me o Senhor a instrução de que, em cada lugar em que se estabelece uma igreja, se fizesse a obra missionária. Então, irmãos, nós já entendemos aqui, por essa mensagem, que o Evangelho de Cristo tem que ser pregado por esse caminho. Por este caminho. O caminho da saúde. É o caminho da obra médico-missionária. É onde nós apresentamos a doença do pecado às pessoas e mostramos um que pode curar, que é Jesus Cristo. Tem mais um, irmão? Glória a Deus, aleluia. O mundo está aberto para o evangelismo da saúde. A obra médico-missionária traz à humanidade o evangelho da libertação do sofrimento. Esse aqui eu até coloquei no começo. Vão perceber? Está aberto para o evangelismo da saúde. Certo? Cuidou para um evangelismo. Fez direito. Isso aqui. Fez direito. Tá, ele fez. Convide as pessoas dizendo que vai ter aqui uma palestra de saúde. Meu irmão, eu fiquei feliz demais. Falei, rapaz, é a primeira vez que vai ser pregado um evangelismo que fale sobre saúde. E quando eu cheguei no evangelismo, convidei muita gente. E as pessoas foram, quando eu cheguei lá, nenhuma palestra sobre saúde.
Irmão, eu fiquei desorientado. Eu fiquei preocupado. Falei, rapaz, e acabei mentindo para as pessoas que eu convidei, e dizendo que ia ter uma palestra sobre saúde, e não teve palestra sobre saúde. Então, assim, irmãos, nós, lamentavelmente, erramos por não conhecer as Escrituras. Erramos por não conhecer o plano de Deus. Erramos, meus irmãos, por desconsiderarmos a palavra de Deus. Isso é triste. Isso dói no nosso coração, porque nós fomos chamados para nós fazermos a missão. Mas essa missão não requer que eu crie na maneira de trabalho, mas que eu olhe na maneira que Cristo deixou para nós fazermos. Então, irmãos, eu paro por aqui. Eu espero que os irmãos, eu tenha contribuído com os irmãos de alguma maneira com essa mensagem. O grupo de mensagem de saúde está disponível para nós estar discutindo sobre esse tema também, sobre outros. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um dos meus irmãos e possa tocar o nosso coração, e que nós possamos tomar coragem e abrirmos a passagem e levarmos o evangelho de verdade. Recentemente eu consegui comprar nossa chácara, minha esposa, e é bem distante da cidade. E eu pretendo, né, levar a mensagem de saúde para as regiões lá perto. Eu pretendo, né, criar um projeto que já está aqui, na verdade, revelado, mas colocar em prática a obra médico missionária lá na vila mais próxima de onde eu vou morar. Então, eu espero que essa mensagem ela toque no nosso coração e entendemos o seguinte: evangelismo público é bíblico, mas não é o único método. Nós temos que levar a mensagem para as pessoas em casa, para que o evangelho ele possa, né, ser levado ao coração das pessoas e ela se converta e nosso Jesus volte para buscar o seu povo. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus também. Amém. As ponderações do final, pode falar o irmão Hernandes aí, para nós finalizarmos aqui. Eu acho que tem 9 minutos ainda. Ô irmão, eu não sei se poderia ser um testemunho, mas eu, pelo menos assim, particularmente, eu acho interessante, porque em 2021 eu contraí a tal da Covid. E igual também eu. De lá para cá, foi a última vez que eu tomei remédio de farmácia. De lá para cá, eu glorifico ao Senhor, porque... E olha que eu ainda não reformei, não cheguei ao ponto principal ainda, porque eu apenas deixei de comer frango, deixei de comer carne bovina, né? Cortei, eu acho que em termos de 80% a questão de massa, de açúcar, mas eu sei que ainda preciso avançar. Mas eu glorifico a Deus, porque de lá para cá a minha saúde melhorou extremamente. Não me utilizo de medicação farmacêutica. Quando passo por alguma necessidade, me utilizo da minha roça aqui, que eu moro na roça. Então, são ervas que eu adquiro aqui na própria roça mesmo. E algumas, assim, eu encontro na feira. Eu glorifico a Deus que eu ultimamente, não utilizo de remédio. E, para a glória de Deus, eu também, ultimamente, não tenho ficado doente. Então, eu creio, pela graça de Deus, que se deve muito à reforma de saúde. Amém. Amém. Mais alguém? Irmão Hernandes, Alguém mais quer pode comentar? finalizar, irmão Hernandes. Alguém mais quer falar? Então, a obra médico-missionária, né, ela exige que nós sejamos verdadeiros missionários de Deus, né? E para sermos verdadeiros médicos de Deus, não precisamos estudar nem em faculdades, nem em instituições devidamente organizadas. Somente aquilo que Deus orientou. Hoje, na maioria das vezes, os médicos eles estão... Aquilo que é colocado na faculdade não é aquilo que Deus ordenou, né? Lucas tem essa experiência, eu também. E aquilo que nós precisamos somente daquilo que Deus revelou no espírito de profecia. E nós tratando eles de acordo com aquilo que está no espírito de profecia, nós teremos o verdadeiro êxito e o mundo ele estará aberto, né, para o evangelismo da saúde, a obra médico-missionária, né? Porque na maioria das vezes os médicos e os profissionais de saúde não levam a mensagem que Deus ordenou, e sim por meio de drogas e métodos que Deus não estabeleceu, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, possamos fazer uma oração para encerrar a mensagem. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Oremos, que Deus, somos gratos por esta mensagem que o Senhor tem nos concedido, vem nos abençoar ricamente.
possamos ser verdadeiros médicos na tua obra, na tua causa. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.